Um ano marcado por desafios e insegurança. Assim foi 2015 para muitos pecuaristas goianos. Quem havia começado o ano com otimismo, no decorrer dele, acabou se frustrando com algumas dificuldades. De acordo com este criador, a falta de animais para reposição e o aumento do preço de insumos foram as principais surpresas desagradáveis. Situações que influenciaram no preço do boi gordo, que também ficou aquém do esperado. Ano passado quase que a gente teve uma inversão, né? Onde o preço do boi gordo na safra do boi, que é um boi de maio, né? Até a maio a gente tinha um preço até melhor do que na própria entre safra, né? Nos meses de agosto, setembro e outubro. Então o grão subiu e na verdade o valor do boi gordo abaixou, né? Então isso, juntando com o mercado de reposição, encurtou, ficou bastante apertado a conta no final do ano. No cenário nacional, Goiás detém hoje o quarto maior rebanho de gado do país, com mais de 21 milhões de cabeças, e é o maior estado brasileiro a produzir carne bovina em sistema de confinamento. Mesmo com tanta representatividade, em 2015 o setor da pecuária de corte em Goiás apresentou queda de 10% em relação ao ano anterior. Segundo a FAEG, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, a redução ocorreu pela falta de gado para reprodução no pasto, reflexo do abate excessivo de matrizes feito nos anos anteriores. Essa falta de matrizes resultou também no declínio das exportações aqui em Goiás. De janeiro a outubro de 2014, por exemplo, foram exportadas quase 210 mil toneladas de carne bovina. Já no ano passado, neste mesmo período, o número caiu para 185 mil toneladas. O único fator positivo diante dessa falta de oferta de animais foi o impacto causado no preço do produto. Para o presidente da Comissão de Pecuária de Corte da FAEG, outro fator que contribuiu para a queda das exportações foi a crise econômica que atravessa o Brasil e outros países que importam a carne bovina brasileira. A economia brasileira andou para trás e com isso a demanda interna caiu e alguns países que eram os nossos clientes habituais, os nossos principais importadores, também tiveram alguns reveses sérios em sua economia, que é o caso da Rússia, que é o caso da Venezuela, e isso abalou bastante as nossas exportações. Ainda segundo ele, o preço da arroba do boi gordo em Goiás chegou a quase R$ 160, o que evitou maiores prejuízos para os criadores. Embora o recuo na produção, o presidente destaca que 2015 foi um ano positivo para a pecuária de corte, tendo em vista a abertura de novos mercados, como a China e a Arábia Saudita. Apesar de nós termos tido um diferencial de exportação entre 10% e 14% menor do que em 2014, 2015 eu posso dizer que foi um ano bastante positivo para a pecuária nacional. Por sinal, foi o único setor da economia nacional que foi positivo, claramente positivo, e que conseguiu equilibrar, conseguiu dar sustentação a todo o resto da economia nacional. Para 2016, a perspectiva não é de muito otimismo, levando em consideração o atraso da safra, a atual condição política e econômica do país e o aumento no preço de produção dos bovinos, que deve crescer até 25%. Em contrapartida, a expansão das exportações e a abertura de novos mercados externos podem contribuir positivamente para o setor. A dica de quem entende do assunto é evitar receitas prontas, investir em tecnologia e não acreditar em milagres. Acredito que, nesse momento, seja fundamental que as pessoas tenham muita atenção ao processo de gestão e atentas às oportunidades que elas têm de modernização nesse sentido, de atualização quanto a isso. A sugestão fundamental é que se profissionalizem. Não trabalhem com o achômetro, não trabalhem de forma empírica. Eu acho, o sujeito fez, o meu vizinho disse. Não façam isso. Procurem ser o mais profissional possível e recorram
àquilo que é de vocês. Nesse momento de crise, a gente tem que procurar ser mais eficaz, né? A gente produzir com eficiência, sempre de olho também no custo, né? E aproveitar o potencial do país, do nosso país, que é um país tropical, né? Onde a gente tem as estações bem definidas e nesse momento a gente tentar produzir uma arroba mais barata, né? A pasto, né? E tratar o pasto como uma lavoura, né?